Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Cris por Cris Jimenez, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Abençoados sejamos todos nos dias de hoje e que a sabedoria dos anjos e dos arcanjos entre na nossa alma e abra a nossa mente para que nós possamos alcançar aquilo que nós desejamos na nossa vida, né? No dia a dia. Se você quiser marcar uma consulta comigo, me chama no WhatsApp 119 8513 0477 8513 0477 e não esqueça de usar a hashtag Seja Luz. Tem muita coisa legal vindo aí pelo caminho, tem muito curso bom vindo aí pelo caminho, tem várias coisas aí para a gente começar a trabalhar a nossa essência e a nossa vida. Bom, o que eu quero falar? Vocês viram aí o tema do vídeo. Você carrega um morto? Vamos falar um pouquinho sobre isso, se você carrega algum defunto. Na Roma Antiga existia um castigo aplicado nas pessoas que cometiam homicídio, ia falar suicídio, ó. Cometiam homicídio. Então, como é que era o sistema de tortura na Roma Antiga? Quando você era acusado de homicídio, eles pegavam o corpo da vítima e amarrava no seu corpo. De preferência, amarrava aqui nas costas. E aí, à medida que esse corpo ia se decompondo, né, ele ia apodrecendo, as larvas, né, iam entrando na pele daquele que cometeu o crime, do criminoso. Os vermes iam comendo a pele dele, só que ele era comido vivo, junto, né, ao cheiro, né, daquela podridão, daquela carniça. Então, era uma das formas de tortura que eles usavam naquela época para os criminosos. Aí você imagina, né? Você foi acusado, você pega um defunto, amarra e você não tem a visão da podridão, mas você sente a dor da morte. Você sente você sendo comido vivo até chegar ao óbito. Isso era uma situação muito aplicada naquele século, né? O que eu quero dizer com isso? A minha pergunta hoje é: quantos defuntos você carrega nas costas? O que defunto você está carregando nas costas? Por que você está falando isso, Cris? O que tem a ver? Como que eu carrego um defunto nas costas? Quando você assassina a sua alegria, quando você assassina o que você é, quando você assassina aquilo que você realmente quer expressar e não expressa. Você já pensou nessa coisa, na mágoa, na dor, naquilo que a pessoa te feriu? A pessoa, muitas vezes, fere a outra uma ferida de morte e não percebe. E aí nós, eu me incluo nisso também, tá? Aí nós ficamos carregando aquelas coisas, às vezes anos. E aquilo não liberta, então você vai morrendo. Quando eu estava começando o caminho de bruxaria, eu não entendi algumas coisas que aconteciam, né? Alguns altos e baixos que tinham na vida. E aí, trilhando o caminho da magia, trilhando o caminho da bruxaria, eu entendi que o meu defunto eram aquelas mágoas do passado. O meu defunto era alguém que me feriu de morte e eu não conseguia soltar. Mas a partir do momento que eu soltei, as coisas fluíram. E por que quando você solta as coisas fluem? Porque na medida que você vai alimentando, né, determinados tipos de sentimentos, você não consegue agradecer ao Criador, você não consegue agradecer aos deuses, aos anjos, as coisas boas que acontecem na sua vida. O sentimento de gratidão, ele sai fora para dar espaço às coisas que estão fazendo com você. Só que você muitas vezes não percebe que quem está fazendo o mal, na maioria das vezes, não é o outro, é você mesmo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa. Eu acho assim, não tem porque eu acho chato. Às vezes eu fico pensando como que as pessoas são, como que elas mesmas se arrebentam. Onde eu moro, tem uma vizinha, ela tem um inferno de uma oficina do lado. Assim, tipo, tem a minha casa, passa uma casa, aí tem uma oficina de carro. E aí, o que ela faz? Ela pega aqueles carros velhos, muitas vezes, e coloca na minha porta. Obviamente, eu sou uma pessoa que nem dou show, né? Meto a mão na buzina, sem dó nem piedade. E às vezes, eu não meto a mão na buzina porque eu tô nervosa, porque eu tô com raiva, não. É pra irritar mesmo.
E ela desce, espumando, porque ela diz que a rua é pública. A rua é pública, mas a calçada é minha filha. E a minha garagem, vou enfiar esse carro onde? No seu rabo? Né? Ela vem nervosa, louca, cheia de razão. Aí você olha a vida dela. Tem um quintal, assim, do lado da casa dela, que ela aluga, deve ter uns 20 barracos mesmo. Aquelas casas bem mal construídas, sabe? E ela aluga aquelas casas. Você tem uma pessoa que vive arrumando encrenca com os inquilinos. Você tem uma pessoa que não tem vida. Visivelmente. Ela não tem vida, gente. Ela não se cuida. Ela não... Acho que ela nem toma banho, se bobear. Ela é uma pessoa que maltratou demais o marido. Hoje o marido teve um derrame. Hoje não, né? Muito tempo. O marido teve um derrame e vive numa cadeira. Quem tem que cuidar é ela. Os filhos moram tudo dentro da casa dela. Os filhos saíram, fizeram filho e voltaram para dentro da casa dela. E voltaram todo mundo para dentro de casa não é porque eles não têm condições financeiras de ter suas próprias casas. É porque eles querem ficar ali naquela mamata. Ela, para não gastar, né? Como é que ela fala? Esqueci a palavra que ela fala agora. Ela vai no negócio de frango e compra só os pés do frango. Eu já passei em casa, a gente já teve uma época que a gente também teve isso, mas existe uma diferença quando você não tem outra opção, ou quando você é miserável na alma. Eu olho para ela às vezes, eu vejo uma miséria na alma dela. Mas é uma miséria, ela já está podre, gente. Ela guarda mágoa, ela guarda rancor, ela briga com a vizinhança inteira. Ela é uma pessoa que tem uma condição financeira boa. Ela mora no meio do mato, vive xingando todo mundo, vive blasfemando a vida, blasfeme as pessoas, falando que as pessoas têm inveja dela. Eu fico pensando como é que pode ter inveja de uma automutilação da alma e do corpo. Aí eu faço a pergunta para vocês de novo. Qual o defunto que você carrega nas costas? Tem gente que carrega porque a mãe não tem consideração, o pai não tem consideração, outros porque são filhos adotivos. Deve agradecer que alguém te acolheu. A espiritualidade diz que você ia ser acolhido e você foi acolhido. Outros porque trabalham num subemprego. Mas quando você vai vasculhar mais profundamente isso, ela não quer se mexer. Ou ela deixa com que tudo que está à volta dela a paralise. E aí ela anda de cabeça baixa pelas coisas que as pessoas falam, como minam a autoestima, como minam o sonho de ser uma pessoa próxima, uma pessoa feliz, uma pessoa que tem um amor legal. Ela não consegue entender que ela tem que desamarrar. Né? Ela não precisa carregar esse defunto nas costas. Ela não precisa ser uma morta em vida. Por que você quer morrer se você tem tantas coisas legais para fazer? Vocês sabem, já falei várias vezes, eu acho sempre, e sempre vou achar isso, é uma coisa que ainda ninguém conseguiu me falar ao contrário. Eu acho que a pior prisão que nós temos é o nosso próprio corpo físico, né? E este momento, essa parte de tortura que você encontra, até na Bíblia falando sobre isso, essa parte da tortura humana, eu sempre acho que assim, nós nascemos para morrer. Você nasceu, você está apodrecendo. Mas você não precisa acelerar essa podridão guardando dentro de você tanto lixo que quando você querer acordar, e muitos só acordam nesse momento da doença. É quando a doença chega, é quando a pobreza é instalada pela maledicência, pelo proferir o negativo, por desejar o mal do outro, por não ficar guardando um sentimento negativo, porque a mãe, porque o pai, porque o marido, porque o sobrinho, porque a tia, porque o vizinho. Ora, se você não está contente onde você está, se mexa para fazer uma mudança. Se mexa para colocar a sua vida para fluir. O que muitas vezes nos mata é a culpa, o que muitas vezes nos mata é a letargia. Letargia é a palavra? Não.
seria o próprio marasmo mesmo, acho que seria melhor. É o postergar, é o não tomar decisão. Olha, eu só vou viver depois que a minha mãe morrer. Eu só vou ser feliz se eu casar. Eu só vou ser feliz se eu tiver X na minha conta. Eu só vou ser feliz. Então, o que você é hoje? Você é um poço de vermes andando. Eu já comentei aqui com vocês que eu acho que uma das mediunidades mais complicadas de se ter, a mediunidade mais, eu acho que, assim, que maltrata é a que você sente o cheiro da pessoa, né? Até falei que tem pessoas famosas que se suicidaram porque eles tinham esse tipo de mediunidade. Não importa o perfume, você pode usar o Chanel, você pode usar Calvin Klein, você pode usar qualquer perfume importado carérrimo, não importa. Não é o cheiro da sua pele que você supostamente tem, é o cheiro da sua energia. Até um tempo atrás eu vi acho que é um texto, acho que foi um texto que eu li, sobre a pessoa. Se você pudesse ver a energia da pessoa que você dorme todas as noites, das pessoas que andam ao seu lado, você não se aproximaria de muita gente. Quem tem essa capacidade do cheiro, às vezes chega perto de alguém e sente cheiro de carniça. Graças aos deuses eu não tenho isso comigo. Às vezes eu sinto cheiro de ambiente e já é ruim, imagina sentir cheiro de gente. Tem gente que cheira a rosas, a um perfume suave, lindo. Mas tem gente que tá podre. Ela já tá podre, ela já tá morta. É só o corpo que tá ali andando, sabe, pela vida. Mas ela não consegue olhar e, por exemplo, assim, olha, o dia tá bonito. Por mais que eu resmungue, e eu falo, eu não gosto, encarnação pra quê? Que merda que eu fiz pra estar encarnada? Por mais que às vezes eu falo isso, eu nem penso assim, tipo, eu não vou deixar de viajar. Se eu puder, se eu tiver uma bicicleta e eu quiser ir viajar, eu viajo. Eu não paro de curtir meus chocolates. Eu curto os meus alunos, né? Eu curto os mimos que meus alunos dão. Eu gosto de brigar com a Lídia Maria. Gosto, porque ela é safada, eu gosto de brigar com ela. Eu gosto de brincar com o Louvre. Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer o canal. Então, assim, tô presa no corpo físico? Tô presa. Mas já que eu tô aqui, deixa eu fazer algo legal pela minha vida. Deixa eu me livrar dos pesos, deixa eu me livrar da culpa que colocaram na minha cabeça. Se livre da culpa que colocaram na sua cabeça. Eu lembro quando eu era criança, sabe o que eu me culpava? Olha como que é o bullying. Diz que hoje é crime, né? Dá até cadeia essa porra desse bullying. Mas, por exemplo, eu fiquei muito tempo envergonhada porque eu usava óculos. E vocês percebem, se vocês pegarem os vídeos para trás, esse óculos que eu normalmente estou fazendo vídeo, ele ainda é bom e fininho. Mas na época que eu era criança, era um bagulho, era um fundo de garrafa, meu bem, 15, 16 graus, na época era 16 graus que eu usava. Hoje eu uso 24. Mas tipo, aqueles graus que você colocava o óculos, essa marca que eu tenho aqui não é olheira, é do óculos. Muitos e muitos anos com óculos, meu rosto não adianta, tá marcado já. E eu era muito tímida. Parece que não, né? Tem gente que fala assim, não consigo imaginar você tímida. Mas a minha essência, ela é quieta, ela é mais calada. Eu sou muito espontânea com a questão da espiritualidade, com a questão das aulas. Tem uma coisa que eu gosto. É um trabalho. Na verdade, eu não trabalho, né? Diz que quem faz o que ama não trabalha. Então eu não trabalho. Eu faço coisas que eu gosto com as pessoas. Mas eu tenho, assim, eu ainda hoje, por exemplo, eu fico meio sem jeito quando eu recebo presente. Pra você ter uma ideia. Que coisa. Mas eu já melhorei muito, já me trabalhei muito. Mas quantas e quantas pessoas não estão presas? Porque foram abusadas na infância, porque o pai abandonou, porque a mãe abandonou, porque foi traída pelo marido, porque foi traída pela amiga ou pelo amigo, foi apunhalado pelas costas, porque dedicou a sua vida a criar o seu filho ou a cuidar da sua família, dos seus pais, e de repente, num momento que você precisa, ele simplesmente virou as costas e você guarda aquilo dentro de você, né? Que aquilo primeiro vai te envenenando.
aquelas larvas daquela energia vai entrando dentro de você e vai entranhando. Até que um dia você percebe que você está com uma doença séria. Quantas e quantas pessoas não despertam para a vida após descobrir que tem o câncer, que tem o HIV, que tem uma doença terminal? Quantas pessoas não deixam a arrogância de lado a partir do momento em que tem um filho deficiente, a partir do momento em que perdeu todo o poder aquisitivo material? Quanta gente não acorda? Quantas pessoas não acordam quando sofrem um acidente automobilístico? Não é? Batem o carro, ficam mutiladas. Parece que, ó. Isso me lembra muito o Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial. Ele foi fazer um show em Minas. Vocês devem achar aí na internet, provavelmente deve ter um vídeo sobre isso. E aí o palco cai, né, tem o palco, se eu não me engano, foi na cidade de Mariana. Aí o palco cai e ele se estrupia inteiro. Ficou meses no hospital, fraturou aqui, fraturou ali, aquela coisa toda. Ficou meses com aquela, né, aquele negócio cervical, aquele treco cervical, tudo. E aí, numa entrevista, ele disse que ele não conseguia fazer nada, só olhar para o teto branco do hospital, só olhar para o teto. E aí, olhando para o teto, ele não tinha mais nada a fazer senão pensar. E aí ele começou a perceber que ele não estava vivendo a vida, que ele trabalhava incessantemente, era show, era isso, aquilo outro, ele não curtia os amigos, ele não curtia a família, ele não curtia nada. E com esse acidente que acaba deixando ele com sequelas, ele fala que ele chorou de emoção quando ele conseguiu tocar a primeira nota, acho que era num violão, numa guitarra, não me lembro agora o instrumento, um instrumento de corda, quando ele tocou a primeira nota. E aí ele começou a perceber que haviam coisas mais importantes do que se matar o tempo inteiro para ter matéria. Porque ele não ia levar nada. O que você vai levar? Fala para mim o que você vai levar. Não leva nada, gente. A gente não leva nada. Nada. Nem seu corpo físico você não leva. Você pode ter o dinheiro que você quiser. Com a fofa da morte não tem negociação. Na hora que ela bate o cajado, na hora que ela chama a sua senha 14, puf, acabou. Você foi embora. Sem aviso prévio. E você vai embora como? Tão pesado que você não consegue nem sair do plano físico? Tão pesado que vai ser que nem aqueles espíritos que a gente vê, muitos livros espíritas, que a pessoa não se liberta do corpo físico e ela sente os vermes comendo, decompondo. Eu li, acho que foi Diálogo com o Executor, acho que foi esse livro do Rubens Saraceni, que tem uma parte que ele vai falar do cara que morreu. E aí ele fala assim que ele era tão preso à matéria, ele não queria morrer, que ele, na hora do desencarne, ele não rompeu o cordão de ouro. O que aconteceu? Ele sentia o rato roendo ele, as larvas, as baratas entrando por cada orifício que ele tinha. Tamanho defunto que ele carregava nas costas. Tamanha arrogância, tamanho ego que ele carregava nas costas. A vida pode ser muito leve, gente. Muito leve. A vida precisa ser mais leve. Para que quando você saia desse plano, você volte para um corpo espiritual muito melhor do que quando você chegou aqui. Esse é o nosso grande objetivo. A nossa grande missão de vida é essa. Se você não está cumprindo a sua missão de vida, se você não está cumprindo aquilo ao qual o seu espírito, o seu coração espiritual se destinou, você não passa de uma pessoa que carrega um defunto pelas costas. Então comece a mudar, comece a se livrar da culpa, comece a entender e se autoconhecer. Que é aí que você vai perceber que as coisas vão fluir com muita naturalidade para você. Sua vida vai melhorar com muita naturalidade. E você vai ser uma pessoa que vai olhar para o outro e muitas vezes, no silêncio do seu coração, você vai pedir para que os anjos, que Deus, as deusas, abençoe aquela pessoa, para que ela abra a consciência e se melhore. Fiquem na luz, crianças. Lembre-se sempre, um dia a mais no espírito, um dia a menos na carne. É importante nessa vida ter com quem compartilhar. É importante nessa vida é viver e tirar essas larvas que muitas vezes levam a nossa vida para o buraco. Me siga lá nas redes sociais. Fique na luz, até um próximo vídeo e tchau.